eleitoral não dá. Movimento social nem pensar, porque não tem condições. Os sindicatos estão todos... quem é sindicalista aqui? Vamos levantar o braço aí. Todos os sindicatos estavam sob o interventor. Tinha alguma direção sindical que não compactuava com o regime militar, era retirada e o Ministério do Trabalho intervia e colocava o interventor. Então, a saída era a luta armada. Aí houve divergência entre que tipo de luta armada. É a urbana ou é o do campo? É modelo russo, chinês ou cubano? Então, o Partido Comunista, ou aqueles 5 partidos de esquerda que estavam ali, atuavam até 64, vão virar 19. 19. Inclusive, alguns que estão por aqui hoje, né? Ainda existem dentro do... Agora, só que existem dentro do PT. Em 68, há um pequeno movimento de reação contra o regime militar, muita influência do movimento da esquerda internacional a partir do maio de 68 na França, e que tem repercussões aqui na América, no Brasil. E em função desse novo movimento, em 68, em dezembro de 68, o regime militar, então, resolve parar com a brincadeira. Seguinte, não tem mais brincadeira com vocês. E institui o ato institucional número 5, que é o ato mais importante, que fecha tudo mesmo. E só fica o comando supremo da Revolução, são os 3 generais que comandam o Brasil, devido à morte logo em diante, a morte do Costa e Silva. E aí surge o governo Garrastazu Azul Médici, gaúcho também. Aí, o período do AME, eu deixo Milagre Brasileiro, arroxo salarial. Então, as correntes, nesse momento, as principais. Do PCB, vem a ALN. O Marighella rompe com Prestes, organiza a ALN. É a mais importante corrente política no período da luta armada. Logo depois do AI-5, o Marighella morre numa emboscada em São Paulo. PCBR, do Jacob Gorender, Apolônio de Carvalho, que depois vai fundar o PT, Mário Alves. MR8, esse MR8 aqui não tem nada a ver com o MR8 de hoje, e nem do MR8 lá de 85. Esse é o do Franklin Martins. Franklin Martins, até há poucos dias, era ministro do Lula, foi âncora há muito tempo da TV Globo, mas ele foi o principal organizador do sequestro, o maior sequestro que diz? O embaixador americano, né? Que era para arrecadar fundos em prol da luta armada. Quem organizou, idealizou, montou todo o sequestro, o embaixador americano, que, além de ter dinheiro para a luta armada, trocou cerca de 20 prisioneiros políticos, entre eles o José Dirceu, mas quem montou tudo isso foi o Franklin Martins, que ficou no MR8 até a crise do MR8 em 85. Fernando Gabeira também rompe com o MR8, Fernando Gabeira depois vai para outro lado. O PSB lá do Adroaldo, os setores de esquerda do PSB continuam também lutando na luta armada. Aí se tem o MNR, que organiza a guerrilha do Caparaó. Esse Amadeu da Luz ali, ó, ele é do Partido Comunista, foi candidato agora pelo Partido Comunista aqui em Santa Catarina, governador, um discurso bastante... ainda defendendo as reformas de base lá de... M26 é um movimento aqui do Rio Grande do Sul, o Coronel Cardim, aqui na região, houve uma pequena revolta aqui na região de
Tenente Portela, Três Passos. O MAR é um movimento importante também. A Avenida Capitani também, depois vai ajudar a organizar o PT. O Flávio Tavares é um jornalista, continua até hoje, mas o Flávio Tavares, posteriormente, se vincula ao PTB, ao PDT, né? Mais ao PDT. Da ORM Polop, o Polop também é no grupo pequeno, também se esfacela. Sai a VPR, na marca Colina. Aqui aparece a Dilma. A Colina é uma divisão da VPR, da Polop, e a Dilma vai atuar ali na Colina, que é um grupo que também logo depois se extingue. Valpalmares é junção da Colina. POC, Partido Comunista, nasceu em 68, com o fim da Polop, se funda a dissidência socialista do Rio de Janeiro, e com o Grupo Político do Rio Grande do Sul, da onde surge aí o Aurélio Garcia, que hoje era ministro do Lula, deve estar no governo federal, e o Flávio Kutzi, que é aqui, trabalha agora no governo Tarso Genro. Da AP, vem o PRT, que também foi um partido que funcionou há pouco tempo, em prol da luta armada, e a PML, que depois se junta ao PCdoB. Então, essas eram as correntes principais que atuavam na luta armada até 72. O PCdoB também dá um pequeno racha com a ala vermelha. Em 72, o boom do milagre econômico, e aquela divisão que eu falei, é luta armada, mas é no campo ou na cidade. O PCdoB, ele diz que nas questões da realidade continental brasileira é impossível fazer a luta armada urbana. Então, ele organiza a Guerrilha do Araguaia, que é a guerrilha mais importante na história brasileira. A Mel estudou isso, né? A Guerrilha do Araguaia. Tem um livro aqui, depois que eu vou citar para vocês lerem, que é a Guerra que eles no Brasil. E o João Carlos, nosso sobrinho, que a Guerrilha do Araguaia, eles compram algumas áreas na região do Pará, Partido Comunista do Brasil, e dividem em 3 regiões. Uma dessas regiões é comandada pelo João Carlos Nosso Sobrinho. Então, é um dos 3 comandantes da Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia, ela dura 3 anos. E, enfrentando o Exército, 63 guerrilheiros, e houve a necessidade do Exército colocar 12 mil homens para derrotar a guerrilha. Durante praticamente 3 anos, não? Isso, né? E o João Carlos Nosso Sobrinho é emboscado numa desses enfrentamentos com o Exército, e foi assassinado, e até hoje então, nós estamos procurando o corpo do João Carlos Nosso Sobrinho, no movimento aqui, várias ações aqui de São Leopoldo e do Estado. O único sobrevivente da guerrilha é o José Genuíno, né, do 63, houve apenas um sobrevivente. Aí, depois desse processo, aí começa a vir o PT. Viu? Nós precisamos ter agora para chegar no PT. Onde é que tu estava nesse período aí, que tu disse que tu não era fundador do PT? Nessas tendências? Então, o Geisel assume, e o tal milagre econômico, todo mundo viu que não era mentira. E a necessidade do combate ao arroz salarial. Vocês viram que tem uma figura na história brasileira que não apareceu até agora, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai aparecer agora, durante o governo Geisel. Então, o processo de cobrar do governo que a volta das liberdades democráticas e acabar com o arroz salarial e acabar com a mentira do milagre econômico começa a crescer. E aí existe uma força muito grande da Igreja Católica e do movimento paralelo a isso, que é a tal da teologia da libertação. Na América Latina, teologia de libertação que no Brasil se dá através da organização das comunidades eclesiais de base. Quase em todos os municípios do Brasil se organizam as comunidades eclesiais de base. Os sindicatos começam a voltar a funcionar, alguns já derrubando os interventores, fazendo eleições. O sindicato do Lula, ele consegue se eleger presidente, por uma coalizão que é feita lá com os setores que eram
vinculados à intervenção. Aqui nos sindicatos bancários em Porto Alegre, o Olívio também consegue, né, se eleger e derrubar os interventores. Então, o movimento sindical, o movimento de comunidade de base e o movimento estudantil, que retoma também seu papel protagonista no movimento estudantil, a conjunção desses movimentos reforçam a luta pela anistia política. Então, para que o AI-5 está em vigor, o AI-5 seja revogado.